Boa noite, nós estamos aqui para iniciar mais uma live do projeto Destravando a Previdência. Meu nome é Alexandra Rezende e eu venho trazer mais um assunto de interesse da advocacia previdenciária. Deixa eu ver aqui. Vamos nós. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, eu sou Alexandra Rezende e mais um projeto Destravando a Previdência para a gente poder estar descortinando assuntos mesmo voltados para a advocacia previdenciária e de extrema importância para aqueles que estão se embrenhando nessa área. Hoje eu vou trazer um assunto muito interessante que diz respeito aos erros que o advogado não deve cometer ao elaborar um contrato de honorários previdenciários. E aí eu já vou entrar no assunto. Por quê? Porque uma das coisas que mais advogado tem receio, né, é na hora de elaborar um contrato de honorários previdenciários. Porque a gente sempre aprende que tem que ser no êxito. Se eu ganhar, eu vou elaborar um contrato que vai ter essa previsão. E para aqueles que conhecem bem essa área, nós sabemos que nem sempre é assim. Então hoje eu vou estar falando desses erros comuns mesmo que o advogado não deve cometer ao elaborar esse contrato de honorários previdenciários. E aí vem as grandes dúvidas. Então, doutora, como que eu cobro? Como que eu faço para prever esse honorário de forma justa para aquele que está contratando meu serviço? É isso que a gente vai ver aqui. Os erros que devem ser evitados e no final eu vou falar das dicas. As dicas importantes para aquele que está entrando na esfera previdenciária. E aí eu trago umas perguntas que ficam permeando as nossas cabeças, a cabeça do advogado. Como cobrar? O que é justo? Eu só consigo ganhar no êxito, doutora? Porque no início a gente só acha que na advocacia previdenciária existe a concessão ou a revisão de benefícios. Até que você vai entendendo todo o arcabouço previdenciário e começa a compreender mesmo que não é bem assim. Hoje nós temos uma série de trabalhos que podem ser desenvolvidos e nós vamos estar aqui no meio da live, aqui interagindo. Eu vou querer saber de vocês como que é aí, qual dificuldade que vocês têm, para a gente poder chegar nessa informação que vai descortinar mesmo a advocacia no quesito cobrança, no quesito honorário. Um contrato de honorário é um instrumento onde obriga as partes, tanto o advogado quanto a parte. E nesse contrato, às vezes nós colocamos muitas coisas que às vezes até assusta esse cliente e deixamos às vezes de colocar aquilo que é de extrema importância, que vai trazer informações e proteger tanto o cliente quanto o advogado, tá? E esses erros, quando eu começar a falar dos erros, eu vou poder falar com vocês aquilo que deve ter um contrato de honorários. Pode parecer que essa informação é muito direcionada para advogado, mas são informações que são importantes para todos aqueles que são envolvidos nesse trabalho, que são envolvidos nessa contratação. E o contrato de honorários ele vai ser esse instrumento de negócio entre as partes e vai definir a remuneração do advogado. E aí que começa a exigência desse cuidado com esse contrato de honorários. É muito comum para aqueles que não estão habituados com a seara previdenciária ter essa dificuldade mesmo. Por quê? Porque a gente acostumou a falar 30% no êxito, sem ter uma ideia mesmo de como é difícil prever tudo
tudo que é envolvido, não só o serviço a ser prestado, mas todo o trabalho intelectual que é desenvolvido durante um atendimento, durante uma análise de benefício, diante de um planejamento previdenciário. E esse contrato pode estar de forma até mesmo simplificada, mas com todas essas cláusulas, com todos esses temas. E eu vou citar os erros e nós vamos explanando aqui o que esses erros causam, né? O que esses erros podem gerar e qual é a solução, qual é a resposta, qual é a dica, tá? Primeiro erro que eu falei aqui, ter receio de parecer caro demais. O advogado que não tem muita noção do que ele vai colocar ali, ele fica com medo. Será que eu tô cobrando caro? E aí ele esquece de fazer inclusive um planejamento desse serviço. O que eu vou fazer nesse serviço? Não basta só colocar lá uma cláusula do que você está cobrando, é preciso você ter consciência do trabalho que você vai ter. Desde o primeiro atendimento desse cliente, para se fazer uma ficha de atendimento, até o final desse processo. E aí, esse caro demais, você vai ver que não é bem assim. Porque a gente está garantindo uma proteção futura ao patrimônio desse segurado, desse cliente. A prestação de serviço advocatício na seara previdenciária é de extrema importância, porque ela envolve concessão de benefício. Um segundo grande erro, não praticar os valores sugeridos pela tabela da OAB. Nós temos um código de ética e uma tabela da OAB que é um norte para o advogado. Eu tenho colegas que falam assim, doutora, mas eu acho um absurdo a tabela da OAB. Eu não acho, e acho que ela é um norte para o advogado se basear naquilo que ele deve cobrar. E nós temos o privilégio aqui da seccional aqui do estado do Rio, que nós temos uma tabela que ela é atualizada mensalmente com os valores que devem ser cobrados na esfera previdenciária. Nós somos privilegiados com relação a isso. E essa previsão é um valor mínimo. É o valor mínimo que o advogado deve cobrar. Mas aí você me pergunta assim, mas e o máximo? O máximo é mensurado de acordo com o trabalho que você vai desempenhar. E o código de ética dos advogados, ele prevê isso, que esse valor ele deve levar em consideração o tempo que você vai gastar, o trabalho intelectual que vai ser desenvolvido, o que vai ser planejado ali, o que vai ser entregue ali. Nós precisamos valorizar a nossa atuação. O advogado previdenciarista, todo advogado ele é indispensável à justiça, né, para se fazer a justiça. E o advogado previdenciário faz justiça e direito social, garante direito social. Então é preciso o advogado mesmo conhecer essa tabela nossa, que tem previsão inclusive na esfera administrativa. Tá lá especificado, inclusive tutela. E são valores mínimos que cada advogado deve conhecer para não cometer esse erro, achar que está cobrando muito ou cobrando pouco. E aí eu trago também a importância do network, de ter contato com outros advogados experientes e também conhecer o mercado de trabalho, né? Para a gente poder saber o que tá se fazendo, o que está entregando, se está pouco. Nós desenvolvemos trabalho intelectual. Não é um serviço respaldado em um trabalho intelectual, precisa ser valorizado. Um terceiro erro, flexibilizar valores e não formas de pagamento. Na hora da negociação, o cliente ele vai pedir para reduzir, vai chorar, vamos dizer assim, né? Vai de acordo com as condições dele. E inclusive o código de ética prevê isso, a gente
a gente tem que mensurar o trabalho também olhando as condições desse cliente. Não dá para se falar de cobrar um BPC, que é um benefício assistencial, da mesma forma que a gente vai cobrar uma ação de revisão, onde o cliente já está recebendo, que você vai trazer uma melhoria para esse cliente, ou uma ação de concessão. É preciso conhecer todo o trabalho para poder vender cobrar esse trabalho, tá? E aí flexibilizar, reduzir, vamos negociar aqui, e aí você não valoriza o seu trabalho. O advogado precisa valorizar, se valorizar. São 5 anos de faculdade, mais os cursos, mais as pós-graduações, mais os livros. A advocacia previdenciária, então, que você tem que estar se atualizando. Hoje eu vi um colega advogado falando que se a gente ficar um mês sem ler alguma coisa, a gente já se desatualizou. Então, isso demanda investimento. Há um investimento muito grande em cursos de especialização, de atualização. Isso tem que ser levado em conta na hora que você está elaborando seu contrato de honorários. Não avaliar os custos do serviço. Nós somos profissionais liberais, nós temos autonomia no exercício da nossa função, da nossa atividade. Nós temos liberdade de horário, nós que organizamos a nossa agenda. Só que essa liberdade ela tem um preço. Nós precisamos enxergar nossa advocacia como um negócio. Não dá para misturar gastos pessoais com gasto do escritório. Quando a gente conhece o custo do nosso serviço, a gente vai saber precificar aquilo que a gente oferece, o nosso atendimento, o nosso trabalho. Então esse custo é diferente de quem é empregado, no final fazendo ou não, atendendo ou não, ele vai ter o salário dele. Nós não, nós temos remuneração de acordo com o trabalho que nós fazemos. Então esse todo custo operacional do escritório, estagiário, secretária, água, luz, telefone, internet, um programa de gestão, de planejamento, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de precificar. Não dá para você chutar um valor. É muito investimento. E conhecimento realmente é caro. Esquecer do planejamento previdenciário. O escritório ele precisa ter esse planejamento financeiro, né? Saber o que entra, o que é caixa, o que sai, ter essa organização. Isso vai refletir. Se nós não olharmos para esses itens que eu estou falando, esse contrato feito de qualquer jeito vai pesar. Uma ação de concessão às vezes duram 3 anos, 4 anos, 1 ano só para sentenciar. Leva muito tempo, dependendo do entendimento jurisprudencial, conforme várias revisões que a gente sabe, fica sobrestado, o advogado tem que esperar, e às vezes ele não recebeu nada durante esses 3 anos. Chega no final, o valor, você pode até receber um valor alto de RPV, de precatório, mas se você colocar na ponta do lápis os anos que levaram e que aquilo representou para a sua hora trabalhada, você vai ver que não é tanto assim. Então, essa é a importância do planejamento financeiro do escritório. E agora eu vou adentrar nas questões contratuais mesmo, tá? A exemplo, um erro grande que existe no contrato de honorário de ações previdenciárias é a cláusula de averbação de tempo de serviço, ou de averbação de tempo. Com um exemplo, eu vou tornar mais claro isso. Quando não se tem essa cláusula e você faz uma ação, por exemplo, uma aposentadoria especial, que antes da reforma a pessoa, o homem teria que ter 25 anos, ou a mulher 25 anos de tempo de contribuição e exposto a agentes nocivos, tá? E aí você entra com essa ação na justiça, vamos dar esse exemplo. E chega na justiça, no final do processo, você conseguiu 22 anos de especial. Isso eu já passei experiência pessoal aqui no escritório.
Você não conseguiu o benefício em espécie, aposentadoria especial, 25 anos, mas você ganhou 22 anos de tempo especial. E esse cliente, ele só queria aposentadoria especial, ele não queria uma aposentadoria onde você poderia majorar esse tempo, ele só queria aposentadoria especial. Tá lá. Você não averbou 22 anos de tempo especial para uma futura aposentadoria? Se esse cliente continuou trabalhando e por acaso, né, vamos trazer até um procedimento judicial, você não fez uma reafirmação da DEA, alguma situação desse tipo, mas você garantiu lá 22 anos de especial, você me responde, você ganhou o benefício? Não, você não ganhou o benefício, mas você não incluiu no patrimônio dessa pessoa 22 anos de tempo especial que vai fazer toda a diferença num futuro requerimento dela? Só que se você não tiver essa cláusula de averbação de tempo no seu contrato, como que você vai cobrar? Então a importância de você ter essa cláusula, é de extrema importância ter essa cláusula de averbação de tempo no seu contrato de honorários, porque aí você vai falar, ó, ainda que o benefício não seja concedido, eu ganhei, eu aumentei seu patrimônio, eu tive um ganho, e por eu ter tido esse ganho através do meu trabalho, é justo que o escritório receba, que o advogado receba. Isso é de extrema importância. E nem todos os contratos têm essa cláusula. Eu aprendi com experiência. No início a gente em algumas situações a gente trabalha de graça mesmo. E aí você entrega uma sentença, uma averbação, porque sai um documento escrito averbação de tempo especial para o INSS, o cliente, o autor recebe esse documento para quando ele entrar com o novo pedido no INSS, ele possa apresentar esse documento. E aí você entrega para o cliente, ele te dá um troféu joinha. Obrigada. Você não previu. Isso é muito comum para quem está ou iniciando ou entrando no arcabouço previdenciário, cometer esse erro. Mas a partir de hoje, quem está aqui, exatamente, se não tiver escrito, não adianta reclamar. E aí, a partir de hoje, vocês vão ter a oportunidade de rever o contrato de honorários de vocês e fazer o acerto desse erro. Um outro erro, destaque de honorários. O nosso código de ética prevê que o juízo ele tem um dever de destacar os honorários do advogado. O que significa isso? Você junta o contrato, antes da emissão do RPV ou do precatório do mandado de pagamento, e esse valor vai ser separado para o advogado. Só que eu já passei por situações que o juiz negou. Inclusive, eu juntei o contrato e o juiz pediu para eu juntar uma declaração do autor autorizando esse destaque. O que é um absurdo. Só que aí, o tempo que você vai levar para entrar com recurso, para isso ser discutido, passou 2 anos, nem você, nem seu cliente vai receber. Então, o que é mais prudente? Evitar esse erro no contrato de honorários, colocando a cláusula lá de destaque. E não é nada errado, é previsto no Código de Ética, nosso Código de Ética, onde esse destaque ele é permitido. E o que é bacana, não vai ter problema com o imposto de renda, cada um assume a sua parte. Uma cláusula assim que hoje eu falo não pode deixar de existir num contrato de honorários é com relação à tutela antecipada. O que é a tutela antecipada? A tutela antecipada é uma antecipação, né, em caráter liminar do valor que o cliente vai receber no percurso do processo. O juiz analisou o perigo da demora e a fumaça do bom direito, né, os requisitos básicos que justificam a concessão dessa tutela, e aí o juiz concede essa tutela. Pode ser no início do processo, eu já tive tutela com 10 dias concedida, tutela de evidência, de urgência, ou então o que é mais comum em sentença.
É muito interessante a tutela, porque o cliente já está recebendo e você, com previsão, inclusive na tabela da ordem, também recebe juntamente com esse cliente, porque esse valor ele está sendo antecipado. Se quando chega o final do processo, vai ser apurado os valores recebidos, esse valor ele não é considerado, porque o cliente já recebeu, e nada mais justo que o advogado receber junto. Eu faço questão de explicar isso muito bem para os meus clientes. Por quê? Porque, na minha opinião, o cliente ele tem que ter ciência, saber aquilo que ele está pagando. Porque a pior coisa que tem é o senso de injustiça. A pessoa está achando que está sendo injustiçado. E melhor para resolver isso é a informação. Então, o advogado tem o dever de explicar isso, mas explicar para que o cliente entenda. Porque quando a gente fala de tutela, são termos jurídicos, o cliente tem essa dificuldade. E aí, essa tutela ela é muito interessante para o advogado previdenciário. Ele é mensal, é o que garante o movimento do escritório. Só que hoje, por uma decisão da Corte Superior, essa tutela, ela tem um caráter provisório, nós sabemos, e se ela for revogada no curso do processo, o cliente vai ter que devolver esse valor, vai entrar em dívida ativa e ele vai ter que devolver. Inclusive hoje o INSS já coloca na contestação, no finalzinho lá, que tem que devolver os valores. Então, nada mais justo de ter uma cláusula explicando no contrato que você explicou, que se caso você... Porque o advogado não pode falar assim, eu não vou pedir então, porque é um risco pro cliente. Aí você está trazendo um prejuízo pro cliente. Porque você imagina essa ação demorar 2, 3 anos e esse cliente ficar sem benefício. Tem caráter alimentar. Mas mesmo tendo caráter alimentar, essa revogação dessa tutela, que tem caráter provisório, volto a falar, né? Porque é difícil entender isso, né? Que ela pode ser revogada, são casos muito distintos, mas pode. O entendimento jurisprudencial, quando não está pacificado, o processo está em trâmite, não transitou em julgado, não terminou, então essa tutela pode ser revogada. E aí vai ter que devolver. E aí, se não tiver uma previsão contratual disso, o advogado vai ficar em maus lençóis para explicar isso para o cliente. Então, é bom que isso esteja em destaque lá na cláusula dos honorários, que a tutela antecipada revogada implica na devolução dos valores recebidos. Aí você pode me perguntar, tá bom, mas e se a pessoa não tem nenhum ganho, não tem nada? Então não tem o que devolver, vai entrar em dívida ativa, entendeu? Futuramente, mas tem essa dívida. E eu acho o seguinte, o combinado não sai caro para ninguém, fica todo mundo esclarecido, todo mundo feliz, porque no curso do processo está recebendo, então tem que estar também ciente dos riscos. Na minha lista aqui, estou no 9º erro. Ter um contrato igual para todo o serviço oferecido para o escritório. Esse é um erro muito comum para quem está iniciando, né? A gente pega um contrato, ele faz um modelinho e serve para tudo. Até que você descobre, no decorrer da sua experiência, que cada serviço tem uma exigência, tem um tempo de dedicação. Uma ação de revisão é diferente de uma ação de concessão, e hoje é diferente de um planejamento previdenciário. E aqueles que atuam na esfera administrativa, como eu também, sabe que é diferente na esfera administrativa. Então, é preciso ter esse olhar atento para o serviço. O advogado que vai oferecer um serviço previdenciário, ele sabe todo o trâmite, ele sabe, ele não garante o êxito. O advogado ele não garante o êxito, ele garante o trabalho do advogado é de meio. Nós vamos fazer tudo dentro do conhecimento técnico, jurídico, de dedicação para que o cliente tenha aquele êxito, mas a gente não tem como garantir o êxito. São muitas nuances para ter esse êxito. E aí
não pode ter um serviço, um contrato de honorários para tudo. Por isso a importância de estar sempre analisando essa documentação de atendimento e principalmente contrato de honorários, para que a pessoa não cometa nem injustiça e nem sofra injustiça com relação aos valores ali estabelecidos. Por exemplo, um contrato de planejamento previdenciário. Se você for pegar um contrato de honorários padrão, tá lá escrito objeto do contrato, propositura de planejamento. Ali vai ter foro para questões jurídicas, ali vai ter uma série de coisas que não é no planejamento previdenciário. Então tem que ter um contrato de planejamento previdenciário com o que você vai oferecer, o tempo de atuação, quando vai ser entregado o material, o relatório, as planilhas de cálculo. Tudo isso é muito diferente de um contrato de concessão, assim como um contrato de revisão. Então, ter um contrato igual para tudo é um grande erro. Não ter tópico informando sobre honorários sucumbenciais. Todo advogado sabe o que são honorários sucumbenciais. Mas eu, por experiência própria, tenho uma cláusula específica no meu contrato. Por quê? Porque o cliente precisa saber, tem que ser claro o que você está recebendo. Hoje a gente tem que, não é só ser honesto, ser íntegro, nós temos que parecer, e o contrato ele mostra a integridade do advogado. E tendo essa cláusula de honorários sucumbenciais ali explícito, falando que o honorário sucumbencial pertence ao advogado contratado pelo desempenho do trabalho dele, inclusive é um dos motivos para desestimular a litigância desnecessária, para que não haja recurso desnecessário, mesmo sabendo que não vai dar em nada. E aí, quem perde a ação, que no caso a advocacia previdenciária é o INSS, quem paga o advogado não é o cliente. Honorário de sucumbência, quem paga é o INSS. E nada mais justo que isso, porque o advogado teve que desempenhar um trabalho a mais, foi exigido um tempo a mais de trabalho. Você vê, um tempo a mais de trabalho implica em honorários sucumbenciais, para compensar, remunerar aquele trabalho a mais do advogado. Não ter tópico de desistência. O cliente, por vários N motivos, não quer mais ação, ele desiste da ação. E aí você não teve uma previsão de desistência. Você já trabalhou, já teve recurso, você está aguardando e ele simplesmente não quer. Isso acontece, gente. Parece absurdo, mas acontece. E aí, nada mais justo que o advogado receber, na proporção do seu trabalho, aquilo que ele desempenhou, inclusive com previsão legal no Código de Ética, que o advogado faz jus ao honorário na proporção do que ele trabalhou, mesmo pela desistência. Os honorários pactuados são devidos. Tem uma pessoa me perguntando aqui, advogado não vai lá, eu acho que o advogado está recebendo. Exatamente. Se a gente não coloca com relação ao honorário de sucumbência muito bem colocado, se não tiver a cláusula de honorário de sucumbência especificado no contrato de honorários, o advogado, quando sair porque sai em RPV, quem está acostumado na seara sabe que mesmo que tenha precatório, o sucumbencial ele sai antes do precatório, tá? Então o advogado ele recebe, porque é a remuneração. Todo trabalhador é digno do seu trabalho. Então é remuneração do advogado. E aí ele recebe em requisição de pequeno valor, que recebe o nome de RPV. E aí o cliente, porque eu passo o número do processo, o cliente acompanha, tudo na maior transparência. Aí ele fala, doutora, mas que dinheiro é esse aqui que saiu? Eu não recebi. É a sucumbência. Entendeu? E aí a comunicação fica transparente, fica com lisura, não tem desconfiança. Eu acho isso assim, na minha advocacia eu primo por isso.
O meu cliente, ele sabe o que eu estou recebendo, o processo, em que pé o processo está. É muito importante essa advocacia transparente, porque nós temos um nome, e a próprio Código de Ética diz, esse nome do advogado, ele tem um renome, ele tem que proteger esse nome. Nós somos uma empresa, nós somos advogados autônomos, mas o nosso negócio é de empreendedorismo, é de empresa. Então é muito importante ter esse zelo. E esse último erro aqui, que é quase uma dica assim para vocês, é com relação a o que colocar 30% do quê? Você pode colocar lá, a tabela da ordem diz que a gente pode cobrar no mínimo 2 salários de benefício, no mínimo, tá? E 30%. 30% do quê? No início da minha advocacia eu colocava do êxito. E achava que estava certíssimo. E acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui também coloca do êxito ou dos atrasados. Até que você descobre que não é correto colocar assim. Você tem que colocar do proveito econômico, para que você proteja os honorários sucumbenciais até numa instância superior que for, porque nós sabemos que juizado não tem sucumbência na sentença, mas se tiver recurso e essa sentença for mudada em grau de recurso, aí cabe sucumbência. Então, exatamente, estão me falando aqui que eu colocava no êxito. É muito comum o advogado colocar no êxito. E aí, o proveito econômico com relação à sucumbência? Porque quando a gente fala de honorários advocatícios na seara previdenciária, nós falamos de parcelas vencidas e vincendas. Quando vai se estabelecer o valor da causa, a gente coloca parcelas vencidas e 12 vincendas. O valor da causa também não é o valor do trabalho em si. Às vezes o cliente olha lá o valor da causa. Não, aquilo ali é para valor da causa. Mas quando a gente vai cobrar, não é 30% do êxito, é do proveito econômico. E o proveito econômico, por que disso? Aí fica a dica de ouro aí, até anota. Existe uma súmula 111 do STJ que definiu que o advogado, em termos de honorários sucumbenciais, cabe a ele as parcelas até a sentença. Tá? E aí a importância de colocar do proveito econômico. Por quê? Porque isso, olha só, se tiver recurso e essa sentença ser reformada, cabe os atrasados até esse acordo. Entendeu? Cabe até o acordo. Outra coisa importantíssima com relação à sucumbência também. Se no curso do processo a pessoa vai chegar na fase de execução e vai apurar os atrasados e por uma situação a pessoa deu entrada no administrativo e já recebe lá no administrativo, quando for entrar a fase de execução e for apurados os atrasados, vai influenciar no valor final dos atrasados, concordam? Por quê? Porque a pessoa já recebeu, então vai fazer apurar os atrasados, vai descontar. Só que na sucumbência não pode levar em conta esse valor lá que a pessoa recebeu no administrativo. Por isso é importante colocar 30% do proveito econômico. Essa é uma proteção. Por quê? Porque essa súmula diz, não entra as parcelas vincendas. Porém, se tiver recurso, tem que ficar atento, porque esses valores devidos serão até a data do acordo. E na sucumbência tem que estar essa previsão, que é no caso não do êxito, mas do proveito econômico. Então nunca mais coloquem 30% de êxito, é do proveito econômico. Inclusive, uma cláusula também prevista de acordo. E se for feito acordo? Se você colocar do êxito, o cliente não ganhou, foi feito acordo. E o INSS, principalmente em auxílio doença, que hoje é incapacidade temporária, quando tem um laudo favorável, quem está acostumado a atuar na seara, vem o INSS
com a cara de pau com a proposta de acordo. É interessante para o cliente que ele vai receber rápido? Depende. Eu sempre chamo meu cliente, leio a proposta de acordo para ele, vejo que é interessante para ele, tá? Mas geralmente não é. Não é pela que eu falo assim, tem as entrelinhas, tem os termos, a renúncia com relação à doença, a própria doença, tem uma série de questões, tá? E aí o INSS, com um laudo favorável, esperando só a sentença do juízo, entra com a proposta de acordo. Não teve acordo? Então tem que ter prova. Ainda que tenha acordo, tá? Ainda que tenha acordo, são devidos os honorários. Porque eu falo o seguinte, combinado não sai caro, a gente lida com, né, várias pessoas. A doutora Regiane tá falando que eu também faço isso. E agora tá demais. Exatamente, eles mudam a data de início da incapacidade, alteram. Eu já peguei as coisas mais absurdas que vocês possam imaginar com relação à proposta de acordo, que aos olhos não dá, o advogado que sabe o que está fazendo não aceita acordo de cara, tem que pegar mesmo a petição, analisar o que o INSS está colocando ali, a data, eu sei que parece até que está fugindo do assunto, mas não tá. Então assim, uma proposta de acordo, tanto na cláusula protegendo o advogado, protegendo a remuneração desse advogado que trabalhou, não foi porque o INSS fez acordo que o advogado não trabalhou. O acordo só foi feito porque teve lá um trabalho exemplar do advogado que garantiu um laudo baseado em todo um histórico documental, todo um zelo, né? Que o próprio Código de Ética diz a importância desse zelo do advogado em estar atuando para garantir o resultado final, né, aquilo que está pleiteando, e aí o INSS faz o acordo. Aí parece o quê? O INSS fez acordo, o advogado não fez nada. Não, fez sim. Tanto fez que está sendo previsto esse acordo. E aí, a gente está quase... Se vocês tiverem perguntas, gente, fica à vontade, pode perguntar, porque eu começo a falar aqui, trazendo toda uma bagagem de experiência, porque pode parecer assim, isso são... Às vezes levam anos para que o advogado comece a compreender, tá? Então, tudo tem que estar escrito. Eu já vi colegas mesmo, em época então de revisão de massa, que a gente fala, não sei se todos os advogados que estão aqui lembram do revisão do artigo 29, que foi aquela loucura, que todo mundo correndo fazer. Eu tinha colegas que não faziam contrato, na confiança daquilo ali que o cliente ia pagar, e assim, o risco que corre, tanto em relação aos honorários, até mesmo com relação à sucumbência, entendeu? Porque o advogado tem que estar escrito, é uma proteção, é um pacto que tem entre as partes, tanto para o advogado quanto para o cliente que está te contratando. E uma das coisas que eu faço aqui no meu escritório, eu tenho a paciência de ler com o cliente. Às vezes tem clientes que fazem auxílio em capacidade, são muito simples. E eu já te respondo, doutora, só um minuto. Então, são pessoas simples, então explica. Porque eu acho horrível quando fala assim, eu tô pagando advogado e não sei o que eu tô pagando. Não, tem que saber sim. Tudo que paga mensal. A doutora Regiane está me perguntando aqui se o cliente paga mensal, você soma no final e faz os cálculos na RPV. Doutora, eu recebo junto com o cliente. Só que, igual eu tô falando, esse cliente, ele paga a tutela feliz. Porque quando eu for apresentar o trabalho que eu vou fazer, eu mostro todo o trabalho que eu vou fazer e explico que eu vou pleitear a tutela. E se eu ganhar a tutela, eu faço conta para ele mesmo, doutora. Eu mostro, se no final você fosse receber, vamos supor, 100 mil, para ficar mais fácil para nós advogados. 30% de 100 mil é 30 mil. Se der 100 mil não tem tutela, ele vai me pagar 30 mil no final. Só que ele teria 100 mil, mas esses 100 mil ele recebeu tutela. Então, durante a tutela, vai chegar lá no final, ele vai receber 40 mil. Então, nada mais justo dele me pagar mensalmente a tutela,
e no final ele vai receber o que ficar, né, o resíduo quando for apurado. Faço questão de mostrar a planilha de cálculo e explico. E assim, eu não tenho problema, doutora. Por quê? Porque eu falo, o cliente, por mais simples às vezes que ele seja, se você explicar, mostrar para ele, ele sente a confiança no seu trabalho. E o escritório, ele precisa de um dinheiro para rodar. Nós sabemos que nós temos gastos mensais, né, doutora? Nós sabemos que água, luz, telefone, condomínio, um programa de controle, de gestão, de processo, isso nós pagamos mensal. Então, o dinheiro que entra pela tutela é de extrema importância, e aquela tutela ela só foi concedida pelo trabalho árduo do advogado. Nós sabemos como hoje o juízo ele tem resistência em conceder tutela hoje mais do que nunca, por causa do caráter irrevogável dela. E aí eu mensalmente mostro, e assim, eu nunca tive problema. Nos 10 anos que eu atuo, eu sempre tive esse cuidado, e um dos cuidados que eu falo, que eu ensino o meu cliente, e também sugiro que vocês façam, ler o contrato de honorários com esse cliente e pedir para ele rubricar todas as folhas. E explica para ela, isso é importante em qualquer lugar que ele vá fazer um contrato, porque evita mudar cláusula, evita má fé, evita tudo. Mais uma pergunta aqui, uma cláusula importante apenas para acrescentar sobre os benefícios recebidos no decorrer do processo. É bom acrescentar que serão descontados. Exatamente, eu até falei isso, dando exemplo aqui na hora da sucumbência. Que se a pessoa ela receber lá durante o curso do processo, se você não colocar no proveito econômico, você vai ter ele E perfeitamente colocado, doutora, tem que ter essa cláusula, porque o processo ele demora. O cliente ele não está proibido de requerer benefício no INSS ou ficar doente. Às vezes no curso do processo ele ficou doente. Então, precisa, exatamente, auxílio emergencial foi o exemplo perfeito, que as pessoas receberam aquele valor que o governo deu e, paralelamente, tinha ações tramitando na justiça, de auxílio e tudo. Na hora de ver a planilha, a conta chega rapidinho, e o advogado não tem nada com isso. Ele não recebeu auxílio emergencial. Ele recebeu, ele foi contratado para o benefício foi concedido. Então, nada mais justo dele ter essa previsão. E se colocar isso no contrato, estando claro, eu passei isso por uma situação a semana passada. Eu fui dar a notícia que eu aposentei a pessoa por idade e ela recebeu esse auxílio emergencial. Expliquei para ela, porque tinha previsão, você recebeu, mas eu não recebi auxílio emergencial. Meus honorários são com base naquilo que eu consegui. Então, nada mais justo de ter o valor acertado. Então, se tiver mais alguma pergunta, eu tô aqui. Eu trouxe essas informações que são imprescindíveis, tanto para quem está começando, para quem está entrando, que já está atuando há muito tempo. Esse contrato, ele não fiz o contrato, nunca mais vou rever. Não, ele tem que ser revisto, ele tem que ser analisado, porque o escritório ele passa por investimentos, por várias situações, as coisas aumentam. E esse contrato ele precisa ser revisto. Algumas cláusulas eu trouxe aqui que a gente nunca teve a preocupação de colocar a questão da tutela. A questão da tutela, por quê? Porque como tinha natureza, tem natureza alimentar. Foi assim, uma coisa que não dá nem para explicar, ter que devolver tutela. Imagina aquele cliente que auxílio qualquer aposentadoria, que mudou um entendimento com relação a uma questão especial, essa tutela é revogada. E como que você vai explicar isso para o cliente? Porque ele acha o seguinte, o juiz decidiu, não pode mudar. E aí tem que ter essa previsão. Chegou uma pergunta aqui para mim, se eu dou cópia. Dou cópia. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu assino, entrego uma cópia para o cliente, não vejo problemas, até pela lisura. Eu acho que não tem que ter essa preocupação se tiver tudo certinho.
Exatamente, me perguntaram aqui. Oi, doutora Denise, obrigada aí pela... Muito obrigada pela participação, viu? Vocês são colegas mesmo do coração. Então, uma cliente, a pessoa está me perguntando aqui, o cliente tem que assinar o contrato? Sim, eu faço questão que ele assine o contrato e rubrique todas as folhas. E explico para ele, qualquer contrato que ele fizer com o banco, com quem quer que seja, ele tem que ter esse cuidado, porque eu já vi situações de mudar a cláusula porque não tinha essa assinatura. Então acho que é uma coisa, a gente educa o cliente, até mesmo para proteger em outras situações. E aí eu vou fazer um resuminho aqui de tudo aquilo que eu falei aqui com vocês nessa noite. Conforme eu falei, é um projeto. Oi, Samuel, querido. Muito bem-vindo, obrigada mesmo pela participação. E então, hoje nós falamos, dentro desse projeto Destravando a Previdência, os erros que não podem ser cometidos na hora de elaborar um contrato. Por quê? Porque o contrato de honorários previdenciários, ele tem toda uma especificidade, tem todo detalhe, são benefícios que são concedidos pelo INSS e que quando você vai pleitear isso, ou na esfera administrativa, ou na judiciária, tem que ter cuidados para cada situação. Eu citei aqui, só para vocês terem ideia, com a ajuda de alguns colegas, deu 13 erros, que a gente fala que é erros, porque não pode faltar. Não pode faltar e ao ser elaborado não pode ser desconsiderado. Então ter receio de parecer caro demais, não tem essa preocupação. O advogado precisa valorizar o trabalho dele. Nós sabemos o quanto custa advogar, quanto custa estudar, quanto custa fazer uma atualização, o quanto custa estar atualizando diariamente. Hoje nós temos alterações diárias, todo dia tem uma portaria nova. Se o advogado piscar, dormir 2 dias, ele já está desatualizado. Não praticar os valores sugeridos pela tabela do OAB, nós temos uma referência. Por mais que o advogado ache que às vezes ali tem valores absurdos, eu falo para você, nas questões previdenciárias são mais que justos. Vocês vão ler ali, se por acaso vocês abrirem a tabela da OAB, no mês de agosto já está lá atualizadinho, de acordo com a inflação, atualizado tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, nas questões de benefícios assistenciais, na questão de revisão, inclusive na tutela, dando a opção, você pode combinar, tanto receber no final como no início, mas você vai receber. É uma forma de você ter esse proveito econômico dentro do seu escritório mensalmente, mais que justo, porque você trabalhou por aquilo ali, para o seu cliente ter êxito. E às vezes eu tenho processo, gente, que tem 3 anos aguardando decisão e o cliente está em tutela, feliz da vida. Meus clientes não reclamam, por quê? Porque é esclarecido para eles. Não esquecer o planejamento, saber os gastos do seu escritório, saber o que é gasto pessoal, o que é gasto da sua empresa, que é uma empresa, escritório de advocacia, mesmo de sendo autônomo, advogado autônomo, é uma empresa. Não dá para misturar o que é do escritório, o que é pessoal, porque daqui a pouco você não tem nem dinheiro para investir no escritório de advocacia. O escritório de advocacia previdenciário, ele cresce com muito trabalho, mas ele cresce, tá? Não fazer um contrato igual para todos, não ter tópicos importantes informando sobre sucumbência, tutela, cláusula de desistência e proveito econômico. Então, eu fiz um resuminho aqui, para quem entrou às vezes atrasado aqui, para entender todas essas informações importantes para você que atua na esfera previdenciária. E ter olhos mesmo, olhos para essa atuação e a importância
desse contrato, protegendo você e o seu cliente, dando lisura para o seu trabalho, porque eu falo, o advogado ele tem um nome, tem um renome e ele precisa velar por esse nome. E aí eu deixo aqui mais uns minutinhos, caso alguém tenha mais alguma pergunta, estou aqui para responder e quero agradecer a todos vocês que participaram com perguntas aqui. Oi, Mariângela, querida! Todas as quartas-feiras, 20 horas, eu tenho o prazer de estar aqui com vocês, trazendo assuntos pertinentes à advocacia previdenciária. Agradeço mesmo a participação de todos os advogados que estão aqui, de clientes, de amigos, e eu tenho certeza que foi muito proveitoso. E até semana que vem, nesse projeto Destravando a Previdência. É uma alegria. E uma boa noite para todos vocês.